Oi, Everton. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bem, e Peguei, você? peguei o final da sua live lá, foi ótimo, hein? Muito legal. Eu estava falando de imagem pessoal, né? No momento em que está todo mundo precisando de internet para trabalhar, para se vender, entender um pouquinho de posicionamento. Na realidade, todos precisam entender muito bem sobre isso se tiverem pretensões de se vender. Mas aqui, num formato de live e tal, eu tenho feito o possível para levar esse conhecimento para as pessoas. Legal. Bom, para quem não estava ontem assistindo a nossa live, estava com problema técnico do Instagram, né? Caía toda hora, então a gente Uhum. acabou não desenvolvendo como queria os assuntos, né? Mal começamos, na hora que Começamos tava, umas 7 vezes, eu acho. exatamente, na hora que a gente estava desenvolvendo assunto legal, a coisa caía. Primeiro eu quero fazer uma apresentação rápida do Everton. Ele é um grande parceiro da Inesquecível Casamento. A gente começou a Inesquecível Casamento no Rio Grande do Sul há 16 anos atrás, ou seja, há 17 anos eu tive com ele. A Inesquecível tem 18 anos, né? E é um cara que abriu o estúdio dele em Novo Hamburgo, é um estúdio fantástico. Já ali eu percebi que ele era diferenciado tanto como profissional fotógrafo, como pessoa. É um cara que entende principalmente do ser humano. Eu via na arte dele, na fotografia, que ele sabia captar o melhor da noiva. Então, o que é o melhor da noiva? A noiva quer estar bonita no dia, ela quer estar linda no dia, porque é o dia especial dela, né? Então, o Everton, eu via que ele tinha, com o olhar dele, ele era sedento disso. Ele parecia que não descansava enquanto ele não achava o melhor, a pose, o olhar da noiva. Então, foi por isso que foram inúmeras capas da Inesquecível Casamento do Rio Grande do Sul, teve capa da Inesquecível Casamento de São Paulo, do Rio de Janeiro. E o Everton sempre foi um cara parceiro, que a principal qualidade que eu vi, além do talento fotográfico, é entender de pessoas. Obrigado, Everton, por estar aqui com a gente, dividindo o teu conhecimento. A gente vai falar um pouco aí da tua live que você falou agora, de posicionamento, de marketing, de vendas. Você é um cara que tem de muito respeito. Obrigado por estar aí com a gente, tá? Eu que agradeço pelo convite, Fabiano. Sabe que eu sou admirador aí do seu trabalho, da sua jornada aí criando, né, essa editora, criando o Inesquecível Casamento. E a gente tem muito que contribuir, passando, né, aquilo que a gente viveu e aquilo que a gente vive dentro desse universo de eventos, dentro desse universo de sonhos, dentro desse universo de, né, eu posso falar assim, ele é um universo encantado, porque com todas as mulheres que eu converso, nós temos pouquíssimas que não gostariam de passar por uma experiência de casamento, né? São poucas que dizem abertamente que não gostariam. Em sua grande maioria, né? Não falo só da mulher, a mulher, o homem são sonhadores, entendem como é que funciona os ritos, como é que funciona esse negócio aqui nessa vida que nós vivemos. Se nós não comemorarmos, não faz sentido viver. Se nós não comemorarmos, nós não passamos uma etapa, não vencemos. A vida é feita disso. E eu acredito que independente de crise, independente de coronavírus, independente de quarentena, independente de qualquer coisa, o ser humano continuará tomando seu vinho, tomando sua champanhe, comemorando, abraçando, amando, casando, tendo filhos, batizando seus filhos. Eu acredito que o mundo continua sendo um mundo independente das guerras, independente de tudo o que acontece. Eu acredito que as coisas são por fases, às vezes nós temos um tempo onde as coisas estão acontecendo de uma certa forma, e nós vivemos num país livre, onde nós temos liberdade de ir e vir, nós temos liberdade de fazer festas, nós temos liberdade de tantas coisas, e quando nós somos privados de algum tipo de liberdade, nós achamos muito estranho. Mas já existiu outros tempos em que povos não tinham liberdade, né? Não tinham liberdade religiosa, não tinham liberdade de expressão, né? Não tinham liberdade de escolher os seus governantes. Nós temos tudo isso hoje. E vivemos um tempo onde nós perdemos um pouquinho da nossa liberdade, mas nós não perdemos essa liberdade por um motivo ruim, mas por um motivo de saúde. E muitas festas, ou na realidade não são muitas, todas as festas foram canceladas. E eu acredito que todo aquele que trabalha com eventos, todo aquele que trabalha com casamentos, deve utilizar esse momento para refletir sobre o ser humano, porque ser humano consome fornecedor para evento.
É o ser humano que consome o fornecedor. Então, entender do ser humano é extremamente importante. E esse é o momento para a gente pensar um pouco mais no ser humano e, quando tudo isso passar, a gente voltar com muito mais força. Vitor, sabe que por isso que você está aqui, além de parceiro, entender de fotografia, de casamento, entender de posicionamento de marketing e vendas, mas para mim o principal que eu queria é isso, você entende de ser humano e é o momento que a gente está olhando para o ser humano, né? Deveria olhar mais e mais do que nunca, esse momento as pessoas eu sei que estão olhando. Eu costumo dizer que a gente tem que olhar para a gente, mas tem que olhar para o outro, tem que olhar para os deles, para os nossos. É o momento de olhar em todos os sentidos. Para começar essa história, vamos falar um pouco do comportamento da noiva. A noiva tem um sonho. Eu costumo dizer, ela está aqui, ela tem um sonho, onde esse sonho é um dia, talvez, o mais importante da vida dela, que ela vai casar, vai ter lá a festa, a cerimônia, e tudo tem que dar certo, né? Os fornecedores que ela escolher tem que dar certo, a fotografia no final tem que pegar todos os momentos importantes para lá, daqui a 30 anos ela mostrar para os netos, a filmagem é a mesma coisa, a decoração, a comida, a música, enfim, o todo tem que dar certo. O cerimonial, por exemplo, ele tem um papel que ele é um mestre, ele é a orquestra, essa coisa toda. E a noiva, como a gente falou, ela tem um sonho. E na hora de escolher os fornecedores, o que você acha que ela tem que levar em conta nesse sentido? Porque, como a gente sabe, o sonho pode virar pesadelo muito fácil. Então, me fala um pouco no teu pensamento nesse sentido. Fabiano, eu acredito que qualquer pessoa que, quando vai contratar um profissional, precisa olhar para o histórico dele. Né? Aquilo que ele já fez determina aquilo que ele vai fazer. Mas não é aquilo que ele fez, por exemplo, há 5 a 10 anos atrás, mas o que ele fez no último e no penúltimo trabalho. Geralmente, eu acredito que nós somos o nosso último trabalho. Porque como somos artistas, eu acredito que todo fornecedor de evento é um artista. Né? Eu até queria perguntar quantos que estão aqui, desses 110, quantos aqui trabalham em eventos? Quantos aqui são fornecedores de eventos? Escreve aqui, eu. Escreve eu para a gente saber que você trabalha em eventos. Todos somos artistas. E o artista, ele não é, ele nem sempre continua igual. Ele pode melhorar muito ou ele pode piorar. Ele pode melhorar muito. Quantos profissionais nós conhecemos que simplesmente entraram em depressão, entraram numa vibe down total e não conseguiram mais? E sabe por que isso acontece, Fabiano? Porque deixa de participar, deixa de andar junto com os vencedores e para de ser vencedor. Mas como assim, Everton? Porque somos artistas. Se nós andarmos com a dor, nós seremos dor. Se nós andarmos com a alegria, seremos alegria. Se nós andamos com quem fala sobre o que é positivo, nós seremos positivos. Por que é que quando eu te conheci, eu peguei um avião do Rio Grande do Sul, fui ao Rio de Janeiro, eu sabia que você tinha algo que eu precisaria, Fabiano. Cada vez que eu chego no Rio de Janeiro, meu irmão, o cara que cuida do carro tá feliz, ele tá sorrindo, ele diz, pô, meu irmão, coloca aqui, pô, olha só, tem um lugarzinho bacana para você aqui, fala gaúcho. E aí então, eu penso assim, pô, o carioca tem muito que me ajudar, e eu preciso dessa alegria, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul somos mais sérios, mais carrancudos, não é que sejamos pessoas piores, mas nós somos mais sérios. E eu penso, pô, o Fabiano é gaúcho, mas está no Rio de Janeiro, já pegou essa marra do carioca. Eu quero entender mais sobre essa pegada carioca, porque o gringo, quando vem para o Brasil, que lugar ele quer conhecer? Ele quer conhecer o Rio, ele quer conhecer o Nordeste. E o Brasil é isso, é essa quantidade de cultura que a gente precisa ter inserido em nós para sermos um brasileiro decente, um brasileiro de raiz. E aí, então, eu sempre procurei conhecer outros fornecedores, outros brasileiros que fazem sucesso, porque o sucesso é contagioso, Fabiano. O sucesso é contagioso. Eu ando com quem tem sucesso, eu vou ficar contagiado por esse sucesso. É claro que existe algumas pessoas que são invejosas. Então, quando elas estão vendo o sucesso, elas estão usando o tempo dela para falar mal de quem tem sucesso. Mas eu, por exemplo, eu precisei, eu sou de Chapecó, meu pai mudou para o Rio Grande do Sul e um estúdiozinho de 3x4.
Eu fiquei por lá, meu pai sempre foi um cara extraordinário, minha mãe também, conseguiram criar família, tudo com fotografia, e eu resolvi largar a minha vida como bancário, né? Eu tinha 18 anos, e fui abrir meu primeiro estúdio. Eu sabia que para eu ter sucesso, para eu ter aquilo que eu não tinha, eu deveria me conectar com pessoas. Então, cada vez que eu tive uma oportunidade, Fabiano, eu não olhei para a oportunidade como se ela fosse mais uma. Eu olhei para a oportunidade como se ela fosse a única oportunidade da minha vida. É por isso que eu fui te visitar. É por isso que a Maria Braga ficou minha cliente lá em 2007. É por isso que a TV Globo começou a fazer matéria minha em 2006. É por isso que fiz uma série para televisão em 2009 e 2010. É por isso que hoje eu tenho residência em São Paulo, tenho residência no Rio Grande do Sul. É por isso que eu trabalhei no mundo todo. Mas por que será que é porque o Everton é melhor? Não, é porque o sucesso é contagiante. Eu sempre quis estar perto de pessoas de sucesso. E o que é sucesso? Sucesso é você ser humilde, ser generoso, é você compartilhar. Sucesso é você fazer uma trajetória e conseguir repetir e conseguir fazer durante um longo tempo algo bom. Não é você fazer uma coisa boa, é você fazer durante uma trajetória de vida coisas boas, é você replicar, é você conseguir pegar, por exemplo, um orçamento e fazer um espetáculo de festa com aquele orçamento. Não é você reclamar do seu público, não é você encher o saco dos outros fornecedores, é você passar pela vida das pessoas e impactar elas positivamente. Isso é sucesso. Se você quer estar num evento dando desculpa por que o teu trabalho é ruim, sai desse negócio. Você não é para estar aí. Um evento é igual uma luta. Quando você está vendo alguém num ringue, ele tem um tempo para ganhar aquela luta. Ele tem um tempo para derrubar o seu adversário. O evento é o seguinte, você tem um tempo para você vencer. Você tem um tempo para você fazer aquele negócio acontecer. Passou do time, não adianta reclamar de ninguém. Não adianta reclamar porque alguém não fez o que devia fazer. Você trabalha nisso, você é profissional, você deve entender como é que funciona esse negócio. O evento é igual uma luta. Ou você ganha no tempo, ou você está ferrado. Bom, Everton, você realmente é a sabedoria enorme. Só para todo mundo saber, o Everton é nosso convidado, Inesquecível Casamento, então eu estou entrevistando ele. Então, realmente quero saber muito dele. Ele tocou em alguns pontos aí que eu anotei aqui, que primeiro, sobre reclamação, eu quero comentar isso. Esse mercado profissional de eventos, e isso eu falo de todos os setores, não estou falando para fotógrafos, cerimoniais, decoradores apenas, é um mercado que tende a ficar reclamando, não sei porquê, né? Tende a reclamar principalmente do próximo, do profissional ou concorrente ou de outro setor. Ah, os cerimonialistas são isso. Ah, os decoradores são isso. Isso não cabe, não cabe. Sabe por quê? Porque a gente vive num mundo, o relacionamento é a base de tudo. Você ser agradável, você ser benquisto, você chegar no lugar, ó, chegou o Everton Rosa, chegou, pô, esse cara é muito legal. Outro dia eu conversei com ele, isso aí só te abre portas, só te ajuda, só faz... Eu costumo dizer que você tem que ligar um botão dentro da cabeça do outro profissional de gratidão, sempre. Né? A gente tem que ser agradável a ponto desse profissional que está ali com a gente. Pode até não fazer negócio contigo, porque o mundo não é só gerar negócio direto. O mundo é gerar gratidão. Né? Eu acho que a gente tem que, entre profissionais, gerar gratidão. E com isso faz o quê? Relacionamento. O relacionamento é a base de tudo. É a base do marketing, é a base da venda, é a base de você ser melhor. Porque muitas vezes, se você não se relaciona, eu posso escutar uma frase do Everton aqui que pode mudar a minha vida. Ele pode falar muita coisa que eu já sei. Pode passar aqui 1 hora de live. Ele está falando muita coisa que eu penso igual a ele. Mas ele vai falar uma frase que vai me fazer pensar diferente. E já muda a minha vida. Então, o ato de se relacionar é importantíssimo. Né? Se relacionar criando a gratidão. Bom, só para finalizar essa coisa, a gente fez um parênteses aqui, porque realmente a tua fala sobre essa coisa do relacionamento e do querer estar entre os melhores, eu concordo com você plenamente, porque se você é contaminado pelo lado negativo, você tem 2 estradas a seguir. A estrada do pensamento positivo e a estrada do pensamento negativo. A do negativo, ela quando te atrai, para você sair é dificílimo. Dificílimo. É difícil você pegar de volta o caminho para o pensamento bom. Então, Fabiano, sabe por quê? Sabe por que as pessoas pensam negativo? Porque elas vivem perto de coisas negativas. Eu não posso afirmar, por exemplo, que uma região
é mais negativa ou uma região é mais positiva. Mas eu posso afirmar que pessoas, quando não possuem o conhecimento adequado, elas possuem algo negativo. Porque a falta do conhecimento adequado para determinada função faz com que ela tenha um pensamento negativo. Imagine você, se você é um profissional da área de gastronomia, e aí você vai fazer um casamento e, por algum motivo, a sua comida passou do ponto. Por algum motivo, ali o filé passou do ponto. Por algum motivo, você não conseguiu servir no seu time. Significa que você vai ficar triste, você vai dizer, putz, eu poderia ter feito melhor, eu não consegui. E aí, então, você tem duas opções. Arranja um culpado, ou você diz, no próximo, eu vou me antecipar, e tais quesitos aqui, eu vou procurar saber para me antecipar a esse problema. Por exemplo, Fabiano, eu ouvi durante a minha vida toda que era impossível fazer com que determinado tipo de fotografia fosse possível dentro de evento. Eu disse, peraí, eu não posso mudar o casamento. Eu não posso mudar. Isso é feito do mesmo jeito a vida toda. Eu posso me adaptar a isso e criar uma solução. Então eu dediquei uma vida, eu fui a mais, sei lá, de 1000 eventos nesses meus 30 anos. Hoje que eu tenho escolhido fazer outro tipo de trabalho, mas tudo relacionado a eventos faz parte da minha trajetória de vida. Eu me adaptei. É óbvio que ninguém fica feliz quando não consegue realizar o seu trabalho. É óbvio que ninguém fica satisfeito quando não consegue ter os melhores clientes. Mas não nos cabe reclamar. Nos cabe criar uma solução, criar um modo de operar, de trabalhar. Por quê? O que é expertise? É você ser tão bom naquilo que você faz que você consegue prever os problemas. Você vai prever os problemas, você vai prever o comportamento do seu consumidor. É isso. Concordo. Pensando nisso aí que você está falando, eu digo uma coisa, sobre estar eternamente insatisfeito. Eu costumo falar essa frase, aí tem gente que interpreta errado, em ser negativo. Não. O bom profissional, você pode reparar, Everton, ele nunca está satisfeito com aquilo que ele fez. Por quê? Porque ele quer se desafiar o tempo inteiro. É por isso que ele se torna melhor. Um atleta, ele nunca está satisfeito com o tempo dele. Um nadador, um corredor, ele tem que bater o dia seguinte o recorde, o tempo dele, nem que seja uma fração de segundo, de milésimo. Então, eu acho que o grande profissional que se destaca, e eu observo muito isso, é aquele que faz, é feliz, gosta de ser desafiado e, principalmente, pode ser um estilista. Ele entrega o vestido hoje aqui da noiva, mas só ele que sabe disso. Ele não fica reclamando, falando com os outros. Ele olha e fala, aquilo ali eu podia ter feito um detalhezinho melhor. Então, são coisas que fazem as pessoas serem superiores naquilo que fazem. Eu falo isso nas minhas palestras de marketing e vendas, e eu acho que é por aí que o profissional tem que focar. Ao invés de entrar numa de falar mal, de pensar mal, de estar negativo, se desafie em primeiro lugar, né? Acho que é uma coisa fundamental. Eu trouxe aqui, Everton, uma coisa só para lembrar o pessoal da nossa história. A revista Inesquecível Casamento do Rio Grande do Sul, que eu adoro essa capa aqui que você fez. São inúmeras, né? Mas como eu estou em casa, na quarentena, eu peguei uma que eu tinha aqui em casa. Eu acho linda, chiquérrima essa capa. Fala um pouco, por exemplo, você, num momento como esse aqui, você uma vez me disse que talvez não tenha sido o caso dessa capa aqui, porque essa aqui foi tão descontraída que a gente até escolheu junto, eu e você. Você até falou o corte que eu deveria dar, eu me lembro perfeitamente. Eu acho que eu tenho uma outra aqui, Fabiano. Acho que eu tenho, peraí, deixa eu ver aqui. Então, pessoal, falando dessa capa, por exemplo, aqui, o Everton é um cara que, além de ser diferenciado na fotografia, ele já sabia o que era importante para ele também. Ele entrava no casamento, além de querer ver o melhor da noiva e do noivo, do casal, ele queria... Deixa eu esperar ele voltar para eu falar. Eu estou falando aqui, Everton, que você... Estou falando aqui que você é um cara que, além de querer olhar o melhor da noiva, do casal,
para tirar realmente, fazer ela se sentir bonita, linda no maior dia dela, né? Você era um cara que sabia aonde chegar para mostrar teu trabalho. Então, eu tenho certeza que você, num casamento, já pensava, isso aqui é a capa da Inesquecível Casamento. Fabiano, então, você ia pensando nisso. sabe o que é isso aqui, Fabiano? Esse é meu livro de clipagem. Olha. Clipagem. De que ano? 2008. Vamos lá. Que legal. Quem é o doido que mora numa cidade do Rio Grande do Sul que tem a pretensão de estar em tantos veículos de comunicação a ponto de precisar de clipagem? Então, essa é a minha clipagem. Esse livro inteiro é da clipagem de 2008. Então, aqui... Ô, Fabiano, se você tirar um pouquinho os comentários, o pessoal consegue ver melhor. Como é que tira? Peraí. Tô tentando ver onde tira. É naquela interrogaçãozinha? Não, é onde tem os comentários mesmo, onde está escrito... Tá. Aí tem três pintinhos. Tá. Isso. Então, assim, ó, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso. Ó. Aqui é uma capa da Inesquecível Casamento. Bem no início, eu lembro. Bem no início, tá? Então, vamos ver. Quantas... aqui tem capas de outras revistas também. Tem capa de Caras, tem capas de outros anuários de coisa. Olha aqui, ó, outra Inesquecível, no mesmo ano. Linda. Correto? Por quê? Cada vez que eu fui fotografar casamento na vida, eu pensei o seguinte: eu quero fazer um retrato, da noiva tão bem, mas tão bem, que se a revista não quiser pôr na capa, é porque ela tem uma melhor, mas não é por falta de eu enviar o material. Olha só isso aqui, ó. Faustão falando de um livro sobre casamento meu. Então, isso tudo, gente, quem não é visto não é lembrado. Sabe quando alguém... Olha o tamanho do estúdio que eu tinha em 2008, gente. 800 metros quadrados. 800 metros. Foi aí que eu conheci. Então, vamos lá. Sabe, Fabiano, quando alguém diz para você o seguinte: ô, Fabiano, pô, bacana seu evento aqui em Curitiba, bacana seu evento aqui em São Paulo, bacana seu evento, Fabiano. Olha, Fabiano, eu gostaria muito de estar com você, mas deixa eu te falar, eu não vou conseguir porque eu tenho tal problema. Cara, no mínimo, esse profissional não tem noção daquilo que é importante na trajetória dele. Eu concordo. Quem não é visto não é lembrado. Tu quer ver uma coisa, Fabiano? Tu te lembra de um evento lá em 2008, 2007, 2008, tal, chamado Casar, que tinha em São Paulo? Sim. Eu era o doido que saía aqui do Rio Grande do Sul para fazer lá, e eu consegui conexões internacionais. Quando você começou a fazer o seu negócio da Inesquecível, você fez em Gramado, você fez Porto Alegre, cara, imagine você é um cara que está envolvido com o mercado diariamente. Você não faz uma feira por ano. Não, são 5 capitais. Você faz coisas ligadas a casamentos todos os dias. Sim. Aí, o profissional dessa área deve imaginar o seguinte: pô, o Fabiano está fazendo isso aqui, eu não sei se eu vou. Cara, pelo amor de Deus. Não é porque é o Fabiano. Mas, por exemplo, se você está nesse meio e não vai se conectar, não vai contribuir, não vai estar dentro desse negócio, o que você está fazendo nesse meio? O que você está fazendo? Por que você largou a advocacia para virar organizador de casamento? Por que você saiu do banco para trabalhar como florista? Eu saí do banco para ser fotógrafo. Tu tá entendendo? Eu nunca esqueço, Fabiano, que eu tinha um Fiat Tipo que custava R$ 9.900. E eu criei um conjunto de portfólios lá no ano 2003, que custava R$ 14.000. É nesse nível de profissional que eu confio. É aquele que investe infinitamente mais
no seu produto e na comunicação do seu negócio do que no seu próprio carro. Eu fui comprar o meu primeiro apartamento, Fabiano, em 2001. Em 2001. Eu trabalho com a minha própria empresa desde 93. Significa que eu trabalhava com meu pai, trabalhei em banco, trabalhei como outras coisas, e eu só fui tirar dinheiro do meu negócio para comprar um apartamento em 2001. Quando eu vejo alguém dizendo, pois é, eu não vou conseguir fazer tal projeto para melhorar a minha imagem pessoal ou melhorar o meu marketing, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquele outro. Espera aí, se você não está preocupado com o estratégico do seu negócio, você está no operacional, você tem dia contado para falir, irmão. Você vai quebrar, sabe por quê? Porque se você não está pensando no estratégico, você está pensando no operacional, você está pensando no urgente, você vai falir. Porque só tem um lugar para você ir. Quando você está indo, quando todos já foram, você não é estratégico. E se você não for estratégico, você vai se ferrar nesse negócio. Esse lugar chamado mundo, chamado terra, é um lugar justo. Os competentes, os ousados, os que correm riscos, aqueles que entendem mais sobre as coisas, são aqueles que irão ter os maiores resultados. Não são aqueles que vão depois que todos já foram. Tá entendendo? Então, é importantíssimo quem trabalha em evento entender o seguinte: o momento em que o Brasil se encontra e o momento que o Brasil vai voltar, as pessoas com o maior poder aquisitivo vão continuar fazendo festas. Se você abrir hoje os jornais, se você abrir hoje a internet, os milionários do mundo estão... Não quero te interromper, mas frisa isso aí. Isso aí é importantíssimo. Porque ontem você falou isso e o maior decorador de São Paulo entrou em contato comigo e veio refletir sobre esse assunto. E falou, pô, gostei muito do que ele falou e realmente quero muito que isso aconteça, lógico. E eu concordo contigo. Ele também concordou, porque frisa essa questão aí agora de quando isso passar, o porquê você acha isso? Fabiano, eu tenho 46 anos e eu sempre fui pensador. Quando você me vê em qualquer lugar, eu sou o cara que fica no canto observando e pensando. Eu observo o ser humano e observo o comportamento do ser humano, e é por isso que trabalhei durante 30 anos fotografando eventos e hoje trabalho com posicionamento de imagem para profissionais. Eu entendo o seguinte: o momento que nós vivemos, a humanidade está passando por um momento onde ela não estava vivendo há muito tempo. Ela parou tudo para ficar em casa com os filhos, parou tudo para ficar em casa com a esposa, parou tudo para ficar em casa com os seus familiares e para cuidar dos nossos idosos. Passou a valorizar aquilo que faz sentido dentro de uma festa. Parou para pensar naquilo que faz sentido na raça humana. Todos irão morrer, pode ser que hoje. Tem pessoas que morrerão hoje, existem pessoas que estão morrendo agora. A cada dia que passa, estamos mais mortos, estamos mais perto da morte. O ser humano inteligente é aquele que gasta o seu dinheiro comemorando a vida. Como esse exato momento, pessoas perderam milhões, bilhões de reais, de dólares na Bolsa de Valores, eu acredito que essas pessoas estão refletindo se faz sentido continuar uma vida para guardar dinheiro para fazer um funeral espetacular, porque é a única coisa que vai ser feita com o dinheiro, ou se ele vai comemorar a vida. Entenda o seguinte, quando tudo isso... Vida, né? celebrar isso aí, celebrar a vida. Quando tudo isso terminar, eu acredito que todos os profissionais da área de eventos precisam estar preparados para fazer festas grandes e, ao mesmo tempo, fazer festas pequenas. Festas bem elaboradas. Aquelas festas que a pessoa faz em casa ou faz no seu condomínio, mas com tudo que tem do melhor. E festas grandes, aonde... Pensa bem, imagine você. Que valor você dá quando você está preso por muito tempo? Qual é o nível de valor que você dá para a liberdade? As pessoas estão presas hoje em casa. O nível de valor que elas darão para a liberdade. Agora, como é que nós devemos atuar? Como é que aqueles que trabalham em eventos precisam atuar? Criando conteúdo para essas pessoas, ajudando elas a pensar mais na vida, mais no ser humano, mais no amor, mais na fé, mais na religiosidade.
Mas por quê? Porque a maioria dos eventos são religiosos, gente. A maioria dos eventos são religiosos. Observe o seguinte, você não pode ser contra a religiosidade se você depende de eventos, porque a religiosidade das pessoas faz com que elas façam festas. Eu dependi da religiosidade das pessoas a vida toda. Primeira comunhão, confirmação, bar mitzvah, bat mitzvah, casamento. Tá entendendo? Todos esses tipos de eventos são religiosos. Ah, Everton, mas existem os casamentos em religião? Sim, existem. Mas a maioria não é assim. Até mesmo quando os casamentos não possuem religião, possui amor envolvido, que é quase a mesma coisa. Significa que nós temos que analisar o ser humano, ajudar o ser humano a entender que a vida vai passar, porque como o ser humano tem o DNA da eternidade, nós temos o DNA da eternidade, imaginamos que esse corpo é eterno. Não é esse corpo que é eterno, é o corpo espiritual que é eterno. E aí, então, nós temos que explicar para as pessoas que só bebe vinho quem tem corpo. Nenhum espírito bebe vinho. Espírito não bebe champanhe. Espírito não compra festa. Quando nós explicamos para o nosso potencial cliente que ele nunca vai morrer espiritualmente, mas vai morrer no corpo humano, ele vai fazer a festa antes, e vai fazer uma festa maior, e vai celebrar antes. Se você observar que os bilionários e milionários do mundo estão em seus iates, fugindo né, do coronavírus, estão em alto mar com seus iates, significa que todo o dinheiro do mundo está em algum lugar. E essas pessoas terão que tirar esse dinheiro para celebrar a vida, porque eles estão entendendo na pele que a vida é algo que eles não controlam. E celebrar, nós temos que celebrar enquanto vivos, enquanto estamos vivos. Por isso que eu digo, eu concordo com você, esse teu ponto de vista é perfeito para o momento, que a gente tem que ver esse momento que está passando agora, dia após dia. Né? A palavra é realmente equilíbrio. Está cheio de gente aí que criou desespero, principalmente no primeiro momento, e todo dia, e faz uma rede de desespero. O negócio é sério, a gente tem que se cuidar, nós estamos todos em casa se cuidando e devemos sim contribuir nesse sentido, como a gente está olhando para o próximo. Só que isso vai passar. E o que é importante nesse momento, pessoal? A gente tem que pensar, eu tenho que gerar conteúdo, eu tenho que separar, por exemplo, eu tenho clientes, Everton, que falam assim, eu não tenho tempo para separar meu portfólio, para criar meu site, eu estou sem um site. É o momento de você separar fotos, se você é decorador, por cor, por estilo, se você é fotógrafo, por estilo de noiva, é o casamento na praia, é o casamento na fazenda, é o casamento no salão, tal. É o momento de você organizar seu portfólio, porque o conteúdo nunca foi tão importante para você se vender também na internet. Então você, por exemplo, chega um possível cliente, você tem uma apresentação em PDF bonita, se vendendo para mandar por WhatsApp, isso é muito bom. Você tem um site moderno, responsível, com bastante conteúdo para você ser achado, com outras fotografias identificado por estilos. Né? Se você é um florista, que eu estou vendo agora a Fernanda Rosa Flores, lá do Rio Grande do Sul, assistindo a gente, separado por cores, por tipo de flores, né? por locais, isso tudo ajuda muito. Então, no momento, gente, você, ao invés de estar sendo contaminado por negatividade, você não está fazendo coisa que tem que ser feita. Isso tem que ser feito hoje. É um momento importantíssimo de você organizar e parar de procrastinar. Sabe por quê? Sabe o que acontece, Everton? É muito comum existir aqueles ladrões de sonhos. Eu chegar para você agora, cara, eu estou com um projeto de ir para o Rio Grande do Sul e construir uma casa, que eu vou montar um super cenário, como se fosse na Itália, numa vinícola daquela lá, e vou começar a vender casamento. E aí você chega para mim, Fabiano, isso aqui não vai dar certo, não. Isso aqui, o povo daqui não quer saber disso. Você acha que eles vão valorizar isso? Você vai estar sendo o quê? Um ladrão de sonho. E aí é que tal a pessoa diferencial, ele tem que acreditar no sonho dele. Ele tem que acreditar e botar coração, botar alma, botar o fazer acontecer. Eu uso muito esse termo, fazer acontecer. Adiante. Tem que se aconselhar? Tem que, de repente, escutar, mas sabendo que o mais importante de tudo é o teu sonho. Você tem que se fechar para equilibrar teu sonho, mas seguir à frente. Então, eu acho que esse mercado de eventos, ele tem que, antes, para fazer um bom marketing é tudo, vai passar. A primeira coisa que tem que se fazer, aparecer com qualidade, aparecer no marketing, em eventos, aparecer na internet. A autopromoção, que acontece muito, não é uma coisa boa. Deixa que o terceiro fale de você. Deixa que as pessoas te endossem.
né? Mas siga o teu sonho. Então, Everton, baseado nisso que eu vou já te falar uma coisa assim. Como você acha que a pessoa tem que fazer para o conteúdo dela aparecer com qualidade, para ela fazer um marketing de qualidade? Vamos lá. Algumas pessoas escreveram assim aqui: eventos de abril, maio, junho cancelados. Não há dinheiro. Essa é uma realidade. Outra escreveu assim: não é só milionário que consome festa. Como ficam os outros? Vamos lá. Tudo isso é uma realidade. Tudo isso é uma realidade. Quando nós falamos de festa, nós estamos falando de algo que não é supermercado, não é aquilo que as pessoas não podem deixar de consumir. Você pode muito bem resolver não fazer uma festa ou fazer uma festa menor. Agora, me permitam falar o seguinte: eu não posso falar de ninguém e não posso falar da experiência de ninguém, eu posso falar da minha. Eu, quando comecei meu estúdio, eu dormia dentro, por não ter dinheiro para pagar um outro aluguel. Quando eu comecei a minha profissão, eu escolhi trabalhar para um público que muitos não estavam preocupados. Todos estavam preocupados em trabalhar com aqueles que estavam mais perto e aqueles que consumiam menos. E eu observei que existia um público que pode consumir qualquer coisa e que esse não estava sendo bem atendido. Então eu me especializei em atender esse público. O fato é que foi para o mundo todo e venho desde a minha trajetória toda, desde que eu decidi que eu iria fazer eventos, eu atendi o melhor público, eu me especializei nele. E esse público continua consumindo sempre. E como é que nós fizemos para criar conteúdo para qualquer público? É óbvio que nenhuma empresa vai abrir Imagine você, o McDonald's não vai abrir numa cidade que não tem consumidor em potencial para o seu negócio. Não é inteligente nós ficar falando de quem não tem condições de consumir. A não ser que você entre para a filantropia. E todos nós temos que ter alguma coisa, todos nós temos que fazer algo para ajudar o próximo. Eu faço todos os dias coisas para ajudar o próximo. Agora, quando eu estou falando de filantropia, é filantropia. Quando eu estou falando do meu trabalho, é meu trabalho. Quando eu estou falando de filantropia, estou falando de doar o meu dinheiro, o meu tempo, a minha atenção para o menos favorecido. Quando eu estou falando do meu trabalho, eu estou falando de um público-alvo pelo qual eu vou trabalhar e eu não sou. Eu preciso ser inteligente para entender aonde está meu público. Ou eu preciso entender se eu vou trabalhar com filantropia ou se eu vou vender meu trabalho. Você não vai poder fazer as duas coisas sempre, porque você vai ficar sem dinheiro, e quem fica sem dinheiro não faz filantropia. Que conteúdo eu devo passar? Você pode passar o conteúdo que você quiser, mas se você quiser se vender, você vai ter que ajudar o seu consumidor. Você vai ter que falar não de você, não do que você vende, mas você vai ter que falar do comportamento dele. Por exemplo, você vai ter que abrir a mente dele dizendo que festa é comemorar a vida, os mortos não comemoram. Eu estou dizendo aqui de uma forma chula, de uma forma direta, para que cada um, da sua forma romântica com que consegue fazer essa coisa, consiga comunicar ao seu público que comemorar, fazer uma festa, casar, isso tudo faz parte do sonho e que a vida passa rápido. Fazer conteúdo nesse momento não é, no meu ponto de vista, não é nada mais, nada menos do que você falar do ser humano, do seu comportamento, do histórico, relembrar essas mentes que estão sofrendo de que tudo isso passa. Nós temos que ter um papel, aquele que nos cabe, que é lembrar o mundo que os momentos difíceis passam e o que fica são os momentos felizes. O que fica são os momentos que a gente comemora. O que fica são os momentos que a gente está com as pessoas que nós amamos. Não faz nenhum sentido ganhar dinheiro se não for para gastar com quem nós amamos. Cada vez que alguém ganha dinheiro nessa vida é para gastar com quem ama, não é para nenhum outro motivo. Não existe outro motivo para um ser humano ganhar dinheiro se não for para gastar e investir com aqueles que ele ama. Ninguém ganha dinheiro no mundo para outra coisa. Nenhum milionário no mundo ganha dinheiro para nenhum outro propósito. É para dar uma vida melhor para si,
para a sua família e para o propósito que ele se propõe. Significa, ele quer criar mais empregos, ele quer melhorar a vida do ser humano. A única coisa que existe no mundo são produtos para o ser humano, o resto não existe. Sim. Tu sabe, Fabiano, que essa mensagem é tão potente dentro de mim, porque eu usei ela durante toda a minha trajetória de vida. Eu vendi para austríaco, para suíço, para russo, para muito tipo de gente. O ser humano precisa de outro ser humano para ser feliz. O ser humano precisa de outro ser humano para ser feliz. E isso tem a ver com celebração. Deixa eu facilitar um pouco aqui, Everton. Eu estou captando tudo que você está querendo dizer. Eu vou complementar com uma coisa só, uma frase. A gente tem que, antes de conversar com o cliente, saber que cliente é esse, ou seja, o que esse cliente espera do serviço que eu presto? O que ele deseja do serviço que eu presto? Se você se fizer essa pergunta antes, você já está trabalhando a maneira que você vai conduzir a conversa para ajudar ele de forma autêntica. Você vai ajudar o teu cliente de forma autêntica. Então, faça só esse exercício. Ao invés de ir para uma reunião no modelo automático, de falar quanto você custa, o meu álbum custa tanto, ou o meu cerimonial custa tanto, ou ficar se defendendo para dizer porque o teu trabalho é um pouquinho mais caro, você não tem que se defender de nada. Você tem que ir lá. O cliente, nessa hora, não está preocupado com o teu preço, ele está preocupado se você atende o sonho dele, a vontade dele. Então, faça essa pergunta antes. Esse cliente é o quê? Quem é que vem na reunião? É a mãe? É a noiva? São os noivos? É o casal? O pai vem junto? Tudo isso modifica. Tudo isso vai criar desejos e expectativas. Então, se você fizer essa pergunta básica para você, aí você vai pensar assim, como eu vou ajudar ela a ponto de mostrar para ela que eu vou sanar essa dúvida dela. Né, Everton? Então, é aquela coisa da gente estar se relacionando, que eu falei lá no início, para também entender o comportamento humano. Isso é importantíssimo. A gente tem que entender o comportamento da sociedade e o sonho da noiva, o sonho do casal. Às vezes a gente está falando muito da noiva, mas às vezes o noivo também ele pode valorizar a fotografia muito mais do que a noiva. Ele pode valorizar o DJ mais do que a noiva. E aí, se você é um DJ, você tem que captar quem é que tem ali o maior sonho, né? Para poder se vender. E o se vender, as pessoas acham assim, eu sou o melhor porque eu fiz isso, isso e isso. Não. Trabalhe para as pessoas falarem de você. Trabalhe para as pessoas chegarem e falar, pô, o Everton é um cara sensacional, porque ele realmente ia no casamento para extrair a melhor fotografia da noiva, porque ele pensava que ele tinha que ter uma foto capa de revista no casamento, para a noiva se sentir uma capa de revista no casamento. Eu, Fabiano Niederauer, 18 anos no mercado de casamento, 25 trabalhando com marketing, tenho uma empresa há 25 anos. Eu afirmo, o Everton Rosa é um cara diferenciado porque ele realmente ia nos casamentos pensando em extrair o melhor da noiva. Isso que é legal, a gente conseguir isso de parceiro e de forma autêntica, sincera, honesta. Então, você ao invés de... Primeiro, tome cuidado com o ladrão de sonhos, tome cuidado com aquelas pessoas que desmotivam, pense de forma, agora que a gente está no momento passageiro, que você vai fazer coisas aonde você não faria no dia a dia, porque a correria é um grande, como é que se fala? É um grande... É um ladrão. Sonhos. Isso, ele é um ladrão, né? As coisas urgentes roubam os nossos projetos. E não é normal, isso acontece contigo, acontece comigo. A gente está no dia a dia, no escritório, falando com a equipe, aí você pensa assim, pô, eu tenho que tratar daquele assunto em algum momento. E aí chega, você vê, o teu dia passou e não tratou. Então, acontece mesmo, né? Ninguém é super-homem dizer que isso não acontece. Agora, sabe como é que resolve isso rapidinho, Fabiano? Eu resolvi isso fazendo o seguinte, acordando 2 horinhas antes. E passei a dormir 2, 3 horas antes também. Quando eu mudei meu hábito, eu consegui pensar na minha vida. Eu não mudei, por exemplo, se eu começava a trabalhar todos os dias às 9, acordando às 6, eu tenho até às 9 para projetar a minha vida. E depois eu vou para as urgências do meu dia. Então, algumas pessoas querem mudar de vida, outras
trazem para si a responsabilidade de mudança de vida. Algumas querem, outras trazem a responsabilidade. Algumas querem, mas botam culpa no outro. Eu ouvi aqui um monte de comentário dizendo: aqui na minha cidade ninguém dá chance. Mas eu não tenho portfólio, eu não tenho... Cara, o que tu não tem, todos nós já sabemos. Você acabou de dizer e você sabe muito mais do que qualquer um que você não tem. O mundo não quer saber o que você não tem. Ele quer saber o que você tem. O que você pode oferecer. O que você tem e o que você pode oferecer. Porque tem muita gente que tem e nem sabe como oferecer. Então, é aquilo que eu falei. Entra na cabeça do teu cliente para entender com alguma pergunta básica. O que esse cliente deseja? Como é que eu vou fazer ele entender que eu posso fazer isso? Mas não é se autoafirmando. Não é dizer que eu sou o melhor. Não, as pessoas você tem que fazer a pessoa achar isso. Você pode falar, conversar de uma situação que as pessoas passem a achar isso, né? O Everton, por exemplo, dá mentoria, cursos, tudo ligado a essa questão de comportamento humano e você ser um excelente profissional de alto nível. Eu comecei em 2008, Fabiano. Em 2008, eu descobri que era possível pegar um profissional mediano e deixar ele um espetáculo. E eu conheci muitos que passaram pelas suas mãos e realmente se tornaram, é uma verdade. Eu acredito que no meu mercado de casamento procuro fazer isso constantemente também, de pegar pessoas começando, pessoas no meio da história ou no topo da história e manter eles ativos e aparecendo e criar valor de mercado para eles. Acho que a gente tem uma missão nesse sentido. E aí, por exemplo, a Mayumi, que é o buffet, uma grande parceira da Inesquecível Casamento, está aí, ela citou aí um termo japonês chamado Ikiban. Não, Ikigai, é o que te move. Aí eu vou, Mayumi, aproveitar a filosofia oriental que eu amo, né? Eu amo os japoneses, eu amo a cultura deles, como eles lidam com as coisas. Vou falar sobre Kaizen. Kaizen, para quem não sabe, é o processo de melhora contínua. Será que você tem isso dentro de você? Será que você realmente, como profissional, você se preocupa com isso? Ou você fica, eu já sei clicar, eu já sei entregar algo, eu já sou cerimonial, eu sei organizar. Será que você procura conhecimento? Será que você procura assistir live? Será que você procura um curso? Será que você vai num congresso? O Everton, um médico, ele estuda 7 anos, né? E tenho certeza que os melhores médicos vão nos congressos médicos. Se o cara é cirurgião plástico, ele vai no congresso de cirurgião plástico. Por que o mercado de casamento não acorda que tem que também ter esse tipo de coisa? Tem que ter atualização, tem que trocar conhecimento, tem que escutar, tem que falar. Então, gente, o Kaizen é um processo de melhora contínua. A Inata está falando ali, que é a Mayumi. É exatamente isso. Será que você tem isso dentro de você? Será que você procura informação? Será que você procura olhar para dentro de você e pensar como eu vou ser melhor? O que eu vou fazer para ser melhor? Como é que eu vou contribuir na vida das pessoas? Como é que eu contribuir na tua vida? Você tem que tentar contribuir na vida das pessoas. Isso gera valor, né? E como eu vou mostrar isso? Não tem coisa melhor do que mostrar isso você realmente procurando o Kaizen, processo de melhoria contínua. Então, Everton, para a gente finalizar essa questão aí do marketing e vendas, dá assim uma forma bem objetiva para mim. Como é que você acha que o profissional, passando essa situação que eu evito ficar falando porque é negativo, que a gente está vivendo no mundo hoje, que eu tenho certeza que vai vir um mundo melhor, como é que você acha que o marketing vai ser importante e a forma de você se vender, como vai mudar? Muito bem. Tá, só um minutinho. Olha que engraçado. Teve uma pessoa que lá no início da nossa live falou assim, deixa o Fabiano falar, Everton. Agora veio uma que falou, deixa o Everton falar um pouquinho. A galera tá ansiosa, minha. Cada um fala um pouco. Eles estão gostando de nós. Vamos lá. Tu sabe que eu tenho vai ser lançado um livro agora pela editora Buzz, o meu primeiro livro sem ser para o segmento de fotografia. E ele tem um método que eu criei e desenvolvi durante minha trajetória como profissional, e grande parte desse meu método foi desenvolvido dentro de eventos, fazendo eventos. E existem 2 formas de se vender, Fabiano. Existe a forma de se vender olho no olho, que é o terceiro passo do meu método, que é você está com as pessoas, você conversa com ela e você vende para ela. E existe a outra forma,
que é usando os meios modernos de comunicação, como o Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, né? Nem todo mundo sabe usar o LinkedIn, mas quando você aprende a usar cada rede social para seu propósito, né, o resultado acontece. Quando nós vamos para uma conversa olho no olho com alguém, nós não vendemos de cara para essa pessoa, nós conversamos sobre aquilo que nos cabe falar. Então, se eu sou fotógrafo, eu falo da fotografia. Se você tem, por exemplo, uma empresa de buffet, você vai falar sobre gastronomia. Se você é cabeleireiro, fala sobre cabelo. Se é maquiador, fala sobre maquiagem. E você, naturalmente, numa conversa a dois, você vai falar aquilo que você sabe. Isso é passar conteúdo. Quantas vezes você conversou com alguém e esse alguém disse: o dia que eu casar, eu quero você. O dia que eu fizer uma festa, você precisa estar lá. Significa que você não se vendeu para ela. Você falou daquilo que você sabe, daquilo que você entende. Quando uma pessoa vai fazer uma festa, quando uma pessoa vai casar, quando alguém pensa em organizar isso, ele precisa de conteúdo, ele precisa saber mais. Então, se você faz isso pessoalmente, quando conversa com alguém, você responde as perguntas dela, e essa pessoa naturalmente se sentir atraída pelos seus serviços e pela sua pessoa, é possível fazer isso também utilizando os meios de comunicação. Quando você for fazer isso, se você conseguir fazer isso de uma forma natural, igual àquela que você faz olho no olho, igual àquela que você faz, né, pessoalmente, você vai ter êxito, você vai ter sucesso. Que é o quê? É falar sobre aquilo que você sabe e ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas quando o assunto é aquilo que te cabe. Por exemplo, se você é maquiador, se você é fotógrafo, se você é filmmaker, cada um, né? Cada um dentro da sua área. Se você trabalha com lona, se você constrói aquelas festas, né? Ao ar livre, você constrói aquela lona, aquela estrutura para fazer a festa. E não importa se você é florista, enfim, cada um, se você é músico, cada um tem, enfim. Você vai falar e vai ajudar as pessoas a entenderem melhor. E elas entendendo melhor, elas consumirão de quem vier primeiro na mente. Isso é posicionamento. Quando você está posicionado na mente da pessoa como número 1, essa pessoa, quando tiver que consumir, vai consumir de você. Durante toda a minha trajetória dentro de eventos, eu construí os meus clientes dentro do evento. Eu conversava com as pessoas, quando eu encontrava um casal que era bonito, eu fazia um belo retrato deles, e muitos casamentos que eu fotografei vieram de pessoas que eu encontrei dentro de casamentos. Então, esse é o momento para que você possa, você pode estar preocupado com aquilo que está todo mundo preocupado, você pode falar sobre aquilo que está todo mundo falando, ou você pode criar uma estratégia para criar conteúdo, para falar daquilo que você sabe. Alguém sempre estará te assistindo. Ajudando alguém. Alguém sempre estará te assistindo. Não importa a quantidade de pessoas. O que importa é, estou falando para o público que eu devo falar? Quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Quem fala para todo mundo não fala para ninguém. E nem todo mundo é teu cliente. Começa a pensar nisso também. Quando terminou a minha live que eu faço de manhã, eu avisei. Vou começar uma com o Fabiano da Inesquecível Casamento para falar para quem é de evento. Digamos que aquelas 500 pessoas que estavam comigo tivesse 20 de eventos, essas 20 se conectam na hora. Então, importante é você dizer para quem você está falando, para quem você está comunicando. Exatamente, isso aí. E como vai comunicar, né? Isso aí. Pessoal, tá muito boa a live. Eu quero deixar que eu deixei meu Instagram também aí, Fabiano Nied, porque tem gente fazendo perguntas ligadas ao evento, sobre Inesquecível Casamento, como publicar casamento. Então eu respondo lá no inbox do meu pessoal. O meu tá aí, o meu Instagram, Rosa Everton. Tá o Instagram do Everton, tá o meu, Fabiano Nied. Vocês conversem com a gente, que a gente vai ser um prazer. Lá o Everton também tem um trabalho que ele faz de mentoria. Com certeza quem está interessado é um cara que entende muito. Nesse exato momento está fechado, a gente não está abrindo novas turmas, mas quem acompanha sabe que quando a gente abre,
o Myself Club, que é a mentoria de posicionamento de imagem para profissionais. Quando abre, quem segue fica sabendo. Fabiano, deixa eu só te perguntar uma coisa, Fabiano. Hoje, a Inesquecível Casamento, quais são os pilares, quais são os projetos da Inesquecível Casamento? Bom, a Inesquecível Casamento, ela é uma plataforma, né, de marketing do mercado de casamento, onde a gente tem uma missão, que é aproximar a noiva dos melhores profissionais. A noiva, ela tem um sonho de casar, e ela tem que realmente, esse sonho não pode virar pesadelo. Então, ela tem que escolher o que é melhor para ela. Então, eu tenho, aonde for, qual for a mídia, o propósito, né, a missão de pegar os melhores profissionais e aproximar da noiva. Então, a gente tem o nosso canal no YouTube, nós temos que é o ICTV, nós temos o nosso portal, que é um dos mais acessados do Brasil, nós temos as redes sociais, nós temos a revista em formato de anuário em 10 capitais, em 10 estados, nós temos a Inesquecível Casamento na Bolívia, nós estamos levando para a Colômbia. Então, sim, é a maior plataforma de marketing do mercado de casamento. E existe uma diferença, eu estou nisso há 18 anos, para Inesquecível Casamento, e 25 no marketing, Everton. E eu estou sendo chamado, não é uma coisa que eu resolvi de um dia para o outro. O mercado está me chamando muito para eu também ajudar na questão do discurso de venda, da posicionamento de marketing. Então, tem o Fabiano também que está ajudando nessa questão, alguns profissionais num formato de consultoria, num formato de ajuda mesmo, né? Que a gente está levando para o mercado ser cada vez mais profissional. O Fabiano, pessoa física, ele quer transformar esse mercado mais profissional, mais preparado. E é Inesquecível que aproximar a noiva que tem um sonho dos melhores profissionais. Então, a gente quer mostrar quem é o melhor lá. A gente criou o selo Fornecedor Inesquecível, que é o selo de fornecedor destaque. Eu queria convidar quem está aí com iPhone, também com telefone Android, baixar o aplicativo da Inesquecível Casamento. Isso aí é uma novidade nossa, onde ajuda muito a noiva, além de informação, uma espécie de um wedding planner, um checklist da noiva, e vão ter várias ferramentas, Everton. Lá também tem as indicações dos profissionais. Então, até queria que você, Everton, como um cara de visão, baixasse para depois me dar as opiniões. Pode melhorar isso, pode melhorar aquilo. Eu acho que a gente tem aquela coisa do aprimoramento contínuo, né? Então, a Inesquecível, para resumir, aproximar a noiva que tem um sonho dos melhores profissionais que tem na sua região. Porque eu acho que o casamento, apesar de você ter profissionais que pode ser nacional, ele é muito regional ainda. O docinho é o docinho da sua cidade, o bolo também, né? Exceto certas situações, mas a decoração, o local da festa da tua cidade, não sei que seja um destination wedding, né? O vestido, enfim. Everton, obrigado. Obrigado a você, obrigado, Fabiano. Mais alguma coisa? Muitas pessoas pediram, Everton, mostra suas fotos de casamento. Cara, eu tenho um website, evertonrosa.com.br, lá tem meu portfólio de casamento. Algumas pessoas simplesmente estão pensando que o mundo se resume ao Instagram. Não, gente, existem outros lugares. Existem os apps, por exemplo, aqui, ó, o app da Inesquecível Casamento. Existe o website do Everton, o website da Inesquecível Casamento. Pelo amor de Deus, não seja... Peguem esse computador, esse laptop, esse tablet, esse telefone e abram outras coisas, gente. Tá entendendo? E abram outras coisas. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, eu sou, enquanto pessoa, um embaixador de casamentos. Eu vim ao mundo para fazer com que pessoas casem. Acabou de entrar aqui, por exemplo, uma das maiores e melhores profissionais quando o assunto é palestras e organização de tempo. Ela lançou vários livros, vários best-sellers, ela está vários best-sellers,